Eu nasci em um lar muçulmano. Toda a minha família era muçulmana. Todo mundo à minha volta era muçulmano. Há 20 anos, eu havia ouvido falar sobre Jesus. Então tive acesso a uma Bíblia. Comecei os meus estudos comparando a Bíblia ao Alcorão. E então me tornei cristã. Perdi meu marido, minha família e minha comunidade. Na Somália, isso é perder tudo. Meus parentes me perseguiam. Meu marido me perseguia. Todos na comunidade onde eu vivia me perseguiam. Um dia, após eu e meu marido nos divorciarmos, minha família veio conversar comigo. Meus tios ordenaram que eu entregasse meus filhos a eles. O pensamento deles era que eu tinha mudado a religião dos meus filhos. Eles me disseram: "Nós vamos perguntar para seu filho mais velho, porque ele já tem idade suficiente para ser responsável." Então eles perguntaram para ele se ele queria ficar com a mãe ou com a família. Eles falaram para meus filhos: "Nós somos uma família rica. Vamos lhes dar uma vida boa. Vocês irão para a escola islâmica, porque o Alcorão é a verdade." Mas meus filhos se recusaram e escolheram ficar comigo. Graças a Deus. Muitos passam pela mesma situação que eu. A maioria são mães ou jovens mulheres. Um dia, eu estava na frente da minha casa e uma mulher me golpeou com uma faca nas costas. Em um primeiro momento, eu não a tinha visto, mas quando levantei as mãos para me defender, ela me esfaqueou novamente, perto do coração. Eu fiz uma cirurgia e a mulher foi para a prisão. Na verdade, foram 3 mulheres que me violentaram. Alguém da família de minha mãe foi visitá-las na cadeia e disse a elas: "Obrigada por tentar matá-la." Então, foram até as autoridades e explicaram que estavam felizes por terem tentado matar a sobrinha por ser uma cristã. Pediram para que as 3 agressoras fossem libertas. Minha família se recusou a prestar queixa contra as mulheres, o que permitiu que elas estivessem livres enquanto eu estava machucada e preocupada com a minha própria segurança. Por causa disso, eu entrei em depressão. Fui para o tribunal 3 vezes para tentar colocá-las de volta na prisão, mas nada aconteceu. Tentei começar meu próprio negócio para me sustentar, mas não funcionou, porque todos na área sabiam que eu era cristã. Assim que alguém acredita e recebe Jesus no coração, não consegue mais dar as costas. Eu, por exemplo, sempre que enfrentei dificuldades, saí mais forte. O sofrimento me fortaleceu, porque eu olhei para Jesus. Mesmo ele sendo bom e fazendo o bem, ele também foi perseguido. Mas ele aguentou a dor e o sofrimento e orou para que os seus seguidores fossem protegidos. Isso me motiva a continuar forte. Jesus não escondeu nada de nós. Ele nos disse a verdade. Se vocês querem me seguir, vocês precisam carregar a cruz. Eu atravessei tempos difíceis e eu não aproveitei boa parte dos meus últimos 20 anos de vida. Mas eu fico feliz quando lembro de Jesus. Quando vejo as alegrias mundanas, me sinto acima dessas situações, porque Jesus me vê como alguém muito importante, como uma pessoa perfeita, e por causa dele, eu sou feliz. Por favor, ore por mim e por meus filhos. De sua irmã, Aisha. Aisha está na Somália, um dos países pertencentes à região chamada de África Subsaariana, uma região onde tantos outros irmãos vêm sofrendo extrema e violenta perseguição. A África é um continente muito diverso e muito atraente, com culturas muito bonitas e com muita diversidade. Ali habitam muitos e muitos cristãos, alguns em países majoritariamente cristãos e outros em países majoritariamente muçulmanos. A África subsaariana corresponde a toda a região que está abaixo do deserto do Saara. Grupos extremistas islâmicos estão crescendo na região dia após dia e perseguem aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo. A sua tentativa é fazer com que esses fiéis abandonem a fé e proclamem então uma fé a Allah. Na tentativa de fazer com que esses cristãos abandonem o seu amor por Cristo, esses grupos extremistas se usam de vários artifícios, sempre tentando pôr fim à vida desses cristãos.
Em alguns casos, eles vão fazer com que o sustento não chegue ao lar, queimando plantações, queimando cultivos ou até mesmo assassinando o pai responsável pela provisão do lar de muitas famílias cristãs nesses contextos. Eles também impedem que a água e o alimento cheguem até determinadas regiões, bloqueando estradas e acessos fundamentais para que esses recursos cheguem. Os cristãos, diante dessa situação, onde não conseguem um sustento básico para sobreviverem, estão em situações extremamente difíceis e contam com a ajuda de ONGs e instituições para que eles possam ter acesso ao recurso básico para manter as suas vidas. Não o bastante, esses grupos extremistas também atacam vilarejos, queimando casas, bombardeando igrejas, na tentativa de assassinar cada um dos fiéis que professam a fé em Jesus Cristo. A igreja perseguida são aqueles que, para professarem a sua fé, precisam encarar toda uma cultura e um Estado que proclama que aqueles que amam a Cristo devem morrer. Por conta disso, hoje, a África é considerado o continente mais mortal para os cristãos, com uma ênfase na África subsaariana, que conta com números alarmantes sobre assassinatos que são cometidos por conta da fé cristã, tentando exterminar a fé cristã do meio desses povos. O índice de violência é altíssimo e os países presentes nessa região ocupam praticamente o topo do ranking de perseguição. E é nesse contexto que a instituição Missão Portas Abertas tem atuado há tantos anos. A instituição chegou no continente africano com especial ênfase na África subsaariana em 1990 e vem atuando e ajudando esses cristãos a permanecerem na fé e conseguirem meios de manter suas vidas até os dias de hoje. Essa é uma instituição bastante séria e que não atua somente no continente africano, mas em várias outras regiões onde a igreja vem sendo perseguida violentamente. O propósito da instituição é ajudar a fortalecer a fé desses irmãos, para que eles possam perseverar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à espada. E eles contam com inúmeros projetos para ajudar esses fiéis. Dentre eles, projetos específicos para o cuidado de viúvas, uma vez que os grupos extremistas têm como uma grande estratégia, ou como uma principal estratégia, assassinar o pai, uma vez que ele é o responsável, o líder e o provedor daquele lar. Então, muitas são as viúvas que já não sabem como trazer o sustento para sua casa e agora, sendo seus maridos, ficam responsáveis por seus filhos que estão passando necessidade por não terem acesso àquilo que é básico para a manutenção da vida. Outros projetos vão focar na educação de crianças e jovens que se tornaram órfãos por causa da agressão desses grupos extremistas, ou de outras crianças que não conseguem frequentar as escolas da região, porque são escolas que se declaram muçulmanas e, portanto, essas crianças passam a ser perseguidas dentro da sala de aula. Eles também têm projetos no sentido de enviar alimento, água e vestimenta para essas pessoas. Projetos voltados ao tratamento do pós-trauma, afinal, esses cristãos estão passando por situações extremamente violentas, imagens terríveis que assombram as suas mentes todos os dias, como visualizar o próprio corpo dos seus entes queridos após um ataque extremista. Esses cristãos, então, são acolhidos pela Missão Portas Abertas e cuidados por muitos psicólogos e outros profissionais da área que vão tratar as suas mentes e as suas emoções com o cuidado pós-trauma, ajudando esse cristão a se levantar e continuar o propósito que Deus tem sobre a vida deles. Além dessas ações, existem muitas outras ações que a Missão Portas Abertas vem fazendo em várias regiões onde há perseguição. E se você quiser ajudar, você encontra todas essas informações disponíveis de forma muito organizada e muito clara no site da Missão Portas Abertas. Existem formas distintas de ajudar. Uma delas é enviando sua força de trabalho. Com certeza, a Missão Portas Abertas precisa de muitos missionários. Pessoas que amam tanto a Jesus e amam tanto os filhos de Deus, que são capazes de entregar a própria vida para serem enviados ao auxílio desses fiéis que estão passando por situações muito difíceis. Porque além de tudo isso, essas igrejas precisam ser muito bem discipuladas
precisam aprender e conhecer o amor de Jesus com profundidade. E é por isso que a Missão Portas Abertas também trabalha enviando bons materiais de discipulado, bons materiais teológicos, para que essa igreja seja fortalecida. Além da sua força de trabalho, você também pode ajudar com a doação, com os recursos financeiros. E você pode fazer isso no próprio site da Missão Portas Abertas. Eu vou deixar o link do site aqui para que você possa ir lá conhecer, saber quais são os projetos e decidir qual projeto você deseja ajudar financeiramente. E é algo tão lindo e o trabalho deles é tão bem feito que eles fazem questão de prestar contas de tudo que está acontecendo. E uma vez que você se torna um parceiro, fazendo uma única doação, eles vão começar a enviar para sua casa, para sua residência, uma revista por mês, atualizando você sobre tudo o que está acontecendo nessas regiões e trazendo até a sua casa muitos testemunhos que vão edificar a sua fé a respeito dos nossos irmãos que estão vivendo um evangelho real e profundo, para que você tenha a sua fé edificada, mas para que, sobretudo, você ore e interceda por cada um dos seus irmãos. Essa, inclusive, é a terceira e mais importante forma de ajudar a igreja perseguida na África subsaariana. É que você dobre os seus joelhos, clame e interceda por seus irmãos. Deus usa da intercessão dos fiéis, do clamor dos fiéis, para promover a vontade dele sobre os seus filhos que estão sendo perseguidos e violentados nessas regiões. Alguns irmãos da igreja perseguida relatam que as orações dos irmãos são tão importantes que eles são capazes de sentir essas orações chegando em um momento de extrema dificuldade. E essas orações encorajam, aumentam e fortalecem a fé deles. Eles chegam a relatar que cada dificuldade, cada obstáculo, cada sofrimento vivido tem fortalecido ainda mais a fé deles em Cristo Jesus. E eles se sentem mais do que vitoriosos quando passam por cada sofrimento, mas ainda assim perseveram no amor de Cristo Jesus. Então, por favor, ore por esses irmãos. Foi pensando na força da oração que a Missão Portas Abertas desenvolveu um projeto, desenvolveu uma data especial no ano, que é chamada carinhosamente de DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Um domingo específico de cada ano, onde as igrejas de todo o mundo se reúnem para clamar por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que vivem em países onde a fé cristã é considerada um crime, ou de forma legal ou culturalmente falando. Esse Domingo da Igreja Perseguida, no ano de 2024, acontece hoje, no dia que esse vídeo está sendo lançado, dia 26 de maio de 2024. Mais de 15 mil igrejas estão levantando um clamor pela África subsaariana. O tema desse ano é Desperta África, porque estamos olhando com foco e atenção para a África subsaariana, que tem os números mais alarmantes no quesito perseguição, violência e morte contra cristãos. Junte-se a nós e ore também por cada um dos nossos irmãos que agora podem estar vivendo dificuldades inimagináveis e precisam das nossas orações. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos
de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.